Bom dia para você, Riva. Bom dia para você, ouvinte da Gospel FM. Onde quer que você esteja, que a graça, o amor, a misericórdia de Deus possa te alcançar e alcançar a sua família. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A perguntinha básica, porém essencial: você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Como está a sua casa? A paz no seu lar? Depois do trabalho, depois dos seus afazeres, depois da escola, você tem vontade de ir para casa para encontrar sua família, seus irmãos, pai, mãe, esposo e esposa? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, verso 25. O que é divisão? A palavra divisão significa duas visões ou dupla visão. Jesus disse que uma casa, um reino dividido, uma família não subsiste, perde a força. Satanás queria dividir o céu e assentar-se no trono, sendo semelhante ao Altíssimo. Na sua rebelião conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu. Lá no jardim do Éden houve divisão. Adão pensou que também poderia mandar e desobedeceu a ordem do Senhor de não tocar na árvore do bem e do mal. No mundo árabe também há divisão. A briga entre árabes e judeus é uma briga entre dois irmãos, filhos do mesmo pai, Abraão, descendentes de Ismael e Isaque. Eu queria referenciar a você algumas desavenças, exemplos de desavenças na Bíblia. Esaú e Jacó. Esses irmãos brigavam dentro da barriga da mãe. Quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando sua perna. Durante toda a vida, Jacó foi um trapaceiro e suas atitudes geraram ódio no coração de seu irmão. Outro exemplo, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo relata um impasse numa família entre o pai e dois irmãos que não combinavam e não se toleravam. O irmão mais velho não tolerava o fato do pai oferecer perdão ao irmão que deixou tudo para trás para viver dissolutamente. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. O apóstolo Paulo enfrentou o problema da divisão dentro da igreja. Ele não tinha condições de visitar todas elas. Só a igreja de Jerusalém, da qual o irmão de Jesus, Tiago, era pastor, haviam 100.000 membros. Por ser um estudioso da Bíblia, letrado, judeu e cidadão romano, Paulo escreveu 50% do Novo Testamento e foi muito claro ao dizer que as pessoas que causam divisão são bajuladoras e enganam com palavras suaves. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Todos nós trabalhamos para Jesus. A igreja não é do homem, é do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 15. Agora, quais são as consequências da divisão dentro da família? Talvez você que me ouve nessa manhã seja fruto de uma família dividida. Seus pais se separaram quando você ainda era muito jovem, criança. Uma parte dos irmãos ficou com seu pai e outra parte com a mãe. Então, são totalmente diferentes. A família enfraqueceu, ficou pobre. Na família dividida, há desânimo, falta de referencial, atraso, pobreza, abandono da fé. Alguns países passaram por divisões e tiveram suas economias assoladas. O solo africano é tão rico quanto o brasileiro, mas as tribos que lá existem brigaram entre si e o país não prospera. A Coreia dividiu-se. Uma parte, Coreia do Sul, desenvolveu-se e a outra vive debaixo do regime ditatorial, que é a Coreia do Norte. As Alemanhas também se dividiram. Uma prosperou e a outra entrou em declínio. Passaram-se os anos e o muro de Berlim caiu. Elas uniram-se, solidificando a economia e a posição de liderança na União Europeia. No mundo árabe, a divisão tem causado mortes de militares e civis. Onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. O apóstolo Paulo teve uma séria divergência com o apóstolo Pedro. No meio dos judeus, Pedro agia como judeu, e no meio dos gentios, como gentio. Paulo o repreendeu, mas Cristo era o ponto da unidade entre os dois. Talvez você, desde a sua juventude, foi muito bem instruído na escola bíblica dominical e aprendeu a prevalecer diante das tempestades. Quando a igreja se une em oração, os céus se abrem. Eu sei que existem lares em que as divergências terminam em pontapés e socos. Uma palavra mal colocada é motivo para confusão e discussão. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mateus 18:15. Os problemas externos são mais fáceis de serem resolvidos que os familiares. Quando você não está em harmonia com a sua família, as coisas se tornam mais difíceis. Não vá dormir com problemas com a sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Chame-os para uma conversa. Se necessário, peça perdão. Mas tenha como prioridade a paz dentro da sua casa. Outro exemplo de divisão é nas empresas entre funcionários. As brigas dentro das empresas geralmente são impulsionadas pelas conversinhas, pelas fofocas, palavras maliciosas. A palavra de Deus diz que o Senhor abomina aquele que promove contenda entre irmãos. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Sabe, há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia